Eu recebi uma chácara isolada no testamento, justamente a única parte da herança que ninguém da família quis encostar. Não quiseram a chave. Não quiseram as fotos. Não quiseram nem ouvir o nome do lugar até o fim. E só depois que eu entrei naquela casa, sozinho, foi que entendi por que todos recusaram com tanta pressa. No dia da leitura do testamento, meus tios pareciam mais apressados do que tristes. O corpo da minha avó tinha sido enterrado na véspera. A casa ainda cheirava a café requentado e flor velha, e mesmo assim, eles já falavam em escritura, avaliação, venda, regularização e imposto atrasado, como se o luto fosse só uma pausa burocrática entre um bem e outro. Meu tio Hélio ficou com o apartamento do centro, já alugado havia 2 anos. Minha tia Sônia recebeu a sala comercial da avenida e a pequena conta de investimentos que minha avó mantinha em segredo, até dos parentes mais próximos. Meu primo Flávio, sempre rápido para sorrir perto de gente morrendo, herdou a caminhonete e ainda saiu da sala dizendo que, pelo menos, a velha não foi embora deixando bagunça. A bagunça, segundo eles, ficou comigo. Foi assim que o advogado leu a última parte. Deixo a chácara Vale do Cedro, matrícula 14. 982, exclusivamente a Daniel, com tudo o que nela houver, conforme minha vontade expressa. Silêncio. Depois uma risada curta do meu tio Hélio. Ainda bem que ela não jogou aquilo pra mim. Minha tia Sônia nem tentou disfarçar o alívio. Aquele fim de mundo? Nem amarrada. O advogado, Dr. Mário Avelar, ajeitou os óculos e continuou, como se já esperasse esse tipo de reação. Há também uma observação manuscrita. Se Daniel aceitar a chácara, que entre primeiro no quarto dos fundos, à direita da cozinha, antes de ouvir qualquer versão da família. E mais nada para eles. Para mim, aquilo foi tudo. Eu peguei a chave. Era antiga, pesada, de metal escurecido, com a cabeça oval gasta nas bordas como se tivesse passado por dedos nervosos durante anos. Ficou na minha mão como se fosse maior do que devia. Eu tinha 31 anos, um emprego instável num escritório de despachante, aluguel vencendo no fim da semana e o tipo de vida em que qualquer gasto fora do previsto já bagunçava o mês inteiro. Se minha avó quisesse me ajudar de verdade, podia ter deixado qualquer coisa simples, um valor pequeno, parte de alguma renda, até o carro velho. Mas não. Ela me deixou justamente a única propriedade que todos recusaram. E esse detalhe me incomodou mais do que a própria herança. Minha avó, Leonor Bastos, nunca fez nada sem motivo. Era mulher de memória longa, fala curta e olhar afiado. Não explicava, indicava. Nunca foi de carinho espalhado, mas comigo tinha uma atenção diferente. Eu era o único neto que podia mexer nas caixas do armário da sala. O único que ela deixava ajudar a separar papéis. O único para quem ela, vez ou outra, soltava frases pela metade como quem joga a ponta de um fio e espera ver se a outra pessoa tem paciência para puxar o resto. Quando eu era menino, uma vez perguntei por que ninguém nunca ia à Vale do Cedro. Ela demorou antes de responder. Porque tem lugar que a família chama de ruim quando, na verdade, tem medo do que ainda pode estar esperando lá. Na época, achei que era só um jeito estranho de falar de abandono. No dia do testamento, a frase voltou inteira. A chácara ficava a pouco mais de 1 hora da cidade, depois do asfalto acabar e a estrada virar barro vermelho entre eucalipto, cerca caída e morro baixo. Eu tinha ido lá 2 vezes na infância, talvez 3. As lembranças eram ruins de segurar com nitidez. Um tanque de cimento rachado, uma varanda comprida, um pomar escuro no fim da tarde. Um sentimento estranho, como se naquele lugar os adultos falassem menos e observassem mais. Na manhã seguinte, fui sozinho. O céu estava limpo, duro, de um azul seco que deixava a paisagem mais áspera do que bonita. A porteira principal apareceu torta, com o nome antigo quase apagado na madeira: Vale do Cedro. O mato tomava a lateral do caminho, mas a trilha até a casa estava limpa demais para lugar realmente esquecido. Não capinada, não bem cuidada, apenas limpa o suficiente para dizer que alguém ainda passava por ali de vez em quando. Isso me travou antes mesmo de eu estacionar. A casa era simples, comprida, de um andar só, telhado baixo e varanda frontal. A pintura antiga, talvez branca em outro tempo, agora era uma mistura de poeira, umidade e sol. Havia 2 janelas fechadas à esquerda, uma porta central, um corredor lateral levando aos fundos e, perto da cerca, o esqueleto enferrujado de um antigo viveiro. Tudo parecia velho, quase nada parecia morto. A fechadura girou fácil demais. Casa realmente esquecida resiste. A Vale do Cedro me deixou entrar. O cheiro veio primeiro. Madeira antiga, pano guardado, sabão de coco, poeira leve, umidade nas paredes e um perfume muito fraco que eu demorei um segundo a reconhecer.
Verbena. Minha mãe usava verbena. Fiquei parado na sala por alguns segundos, deixando a luz entrar em faixas pelas frestas da janela. Havia móveis cobertos por lençóis, uma estante de livros, um relógio parado, a mesa de jantar ainda no mesmo lugar e um aparador com 2 retratos virados para baixo. Não era ruína, era suspensão, como se a casa não tivesse sido largada, tivesse sido interrompida. Fui até a cozinha, depois ao corredor. No fim, à direita, o quarto dos fundos. A porta estava apenas encostada. Abri. Ali dentro, o ar era diferente, mais seco, mais íntimo. Havia uma cama de ferro, uma cômoda baixa, um armário embutido e uma escrivaninha antiga diante da janela lateral. Sobre a escrivaninha, uma caixa de madeira escura. Não muito grande, sem cadeado, só esperando. Levantei a tampa. Dentro havia 3 cadernos, uma pasta verde, um molho de fitas cassete, uma fotografia e um envelope com meu nome. A letra era da minha avó. Eu sentei na beira da cama para abrir. Se você está lendo isso, então entrou sozinho, como eu precisava que entrasse. Não deixei a Vale do Cedro para você por pena, nem por falta de opção. Deixei porque essa chácara guarda a única verdade que ainda posso te devolver antes de morrer por completo dentro da mentira que sustentei. Eu li a frase 2 vezes, depois uma terceira. Na segunda página, a carta começou a mudar de forma. Na terceira, já não havia como voltar ao que eu sabia antes. A chácara não era um peso esquecido da família. Era o lugar onde minha mãe viveu escondida. Não por escolha plena, por imposição. Minha mãe, Helena, engravidou muito nova. Eu sabia disso. A família nunca me deixou esquecer. O que eu não sabia era o resto. O homem que me gerou era casado, influente e ligado aos negócios do meu avô. Quando a gravidez apareceu, o problema não foi meu nascimento. O problema foi o escândalo. Minha avó levou Helena para a Vale do Cedro, afastada da cidade, para que a barriga crescesse longe de olhos, língua e igreja. Disse à vizinhança que ela estava doente dos nervos e precisava repousar. Eu nasci ali, não no hospital onde minha certidão dizia, não na casa principal da família, naquele quarto, naquela cama de ferro onde eu estava sentado. Senti o ar mudar ao meu redor. A certidão oficial da minha vida dizia outra coisa. Cresci ouvindo outra coisa. E de repente, ali diante de mim, havia uma certidão provisória de parto domiciliar, assinada por uma parteira chamada Alzira, com o endereço da chácara e a data exata do meu nascimento. Minhas mãos começaram a tremer. Continuei lendo. Minha mãe não foi a mulher fraca e desorientada que a família descreveu durante anos. Ela tentou ficar comigo na chácara, trabalhou no que pôde, costurou para fora, cuidou do pomar, criou galinhas, fez compota, doce, qualquer coisa que gerasse algum dinheiro. E por alguns meses, a Vale do Cedro foi o único lugar em que ela conseguiu ser mãe sem julgamento direto, sem parentes rondando, sem o nome do meu pai biológico pesando sobre a mesa como ameaça. Na pasta verde estavam as provas, recibos de compra de remédio, anotações de vacinação, contas de mantimento, um caderno de despesas, fotos minhas bebê na varanda, fotos dela com os braços cheios de roupa lavada, fotos do pomar carregado, fotos da horta, fotos do viveiro quando ainda existia. Em todas, havia uma vida acontecendo ali. Pequena, apertada, mas real. E no meio de tudo, um documento que me fez prender a respiração. A escritura original da chácara, comprada pela minha avó em nome de uma terceira pessoa, justamente para não ser vinculada à família durante a gravidez. Ou seja, o lugar nunca foi sobra patrimonial. Foi esconderijo desde o começo. Você acredita que uma família esconde uma propriedade porque ela não vale nada? Ou, às vezes, ela finge que um lugar é inútil justamente porque ali aconteceu alguma coisa grande demais para ser olhada de frente? A carta seguia. Minha mãe quis permanecer na Vale do Cedro comigo por mais tempo. Dizia que ali conseguia respirar. Queria transformar a chácara em começo de verdade. Plantar, vender o que pudesse, me criar longe do resto. Minha avó não deixou. Achava humilhante demais que a filha e o neto continuassem enfiados numa roça por causa de um erro que precisava ser reabsorvido pela família. Brigaram. E foi nessa briga, segundo a carta, que minha avó cometeu o pior erro da vida dela. Ela tirou minha mãe dali. Não a força física, a força de culpa, promessa, pressão, vergonha. Trouxe nós 2 para a cidade com a desculpa de que seria temporário, só até organizar a vida. Nunca mais deixou minha mãe voltar para a chácara como dona da própria decisão. Afastou o lugar da rotina, mandou desmontar o viveiro, deixou o pomar secar, fechou a casa. E com o tempo,
A família inteira passou a tratar a Vale do Cedro como terreno ruim, casa velha, problema encostado. Na carta, minha avó escrevia: passei anos chamando a chácara de erro para não admitir que ali estava a única fase em que sua mãe ainda me olhava sem tristeza. Eu precisei parar. Fui até a janela. Abri a veneziana. O quintal dos fundos surgiu duro sob a luz da tarde, com o tanque rachado, o chão avermelhado, o resto de um galinheiro e um pé de amora ainda vivo perto da cerca. Senti uma raiva tão funda que parecia vir de muito antes de mim. Voltei à carta. No fim, minha avó explicava por que tinha deixado a chácara exclusivamente para mim. Não pelo valor de mercado, porque quase não havia. Não por comodidade, porque ela só daria trabalho no começo. Mas porque aquele era o único lugar onde a versão verdadeira da minha origem ainda existia, sem ser contada pela boca errada. A família via mato, imposto atrasado e isolamento. Ela sabia que eu pisaria ali e veria outra coisa. Veria o primeiro lugar onde minha mãe quase conseguiu ser feliz. O primeiro lugar onde eu fui filho antes de virar problema de cartório e fofoca de cidade pequena. Na última página, ela escreveu: se você quiser vender, vende. Não tenho mais o direito de pedir nada. Mas antes de decidir, lembra que foi nessa chácara que sua mãe mais se aproximou da vida que queria. Eu fiquei no quarto dos fundos por mais de 1 hora. Abri as cartas da minha mãe, bilhetes para a minha avó, anotações sobre o pomar, listas de compras, registros meus quando bebê, febre, sono, primeiros tombos, o dia em que fiquei em pé me segurando na janela da cozinha. Não era literatura, era vida. E era a primeira vez que eu lia minha mãe sem o filtro do resto da família. Havia ali uma mulher cansada, sim, mais lúcida, prática, corajosa, muito diferente da versão frágil e difícil que me serviram a infância inteira. No fim da tarde, encontrei seu Joel, antigo caseiro, sentado num banco de madeira perto do galpão. Nem ouvi o carro dele chegar. Magro, chapéu afundado na testa, as mãos cheias de veias e aquele jeito de falar olhando primeiro para o chão. Então o moço achou. Ele disse. Eu sentei ao lado. O senhor sabia? Ele assentiu devagar. Sua avó me fez prometer que só falava depois que você abrisse a caixa. Olhou para o pomar morto, depois para a varanda. Sua mãe gostava disso aqui de verdade. Não daquele jeito bonito que o povo inventa depois que enterra. Gostava do trabalho mesmo. Da terra, do barulho das galinhas, do cheiro do doce no fogão, do senhor pequeno dormindo na rede. Ela dizia que, se deixassem, criava o senhor aqui e não precisava mais implorar lugar em casa de ninguém. Fechei os olhos por 1 segundo. Era a primeira vez que alguém falava dela no tempo do afeto, e não no passado do constrangimento. E minha avó? Eu perguntei. Seu Joel esfregou as mãos no joelho. Passou os últimos anos tentando consertar sem ter coragem de chamar de conserto. Vinha escondido. Mandava eu capinar a entrada, limpar a caixa d'água, abrir a casa de vez em quando. Nunca largou isso aqui de verdade. Só não conseguia assumir por quê. Os dias seguintes bagunçaram tudo. Fui ao cartório. Pedi matrícula atualizada. Descobri que, apesar de todos chamarem a chácara de encosto, ela estava integralmente regular. Impostos pagos. Escritura limpa. Havia ainda um pedido antigo de reconhecimento de produção artesanal familiar, aberto por minha avó poucos meses antes de morrer, além de autorização aprovada para perfuração de poço que jamais foi executada. Ou seja, ela não só preservou a Vale do Cedro, tentou devolvê-la à função. Meu tio Hélio apareceu no meu trabalho 2 dias depois, com gentileza demais na voz e cálculo demais no olhar. Fiquei sabendo que a chácara talvez não seja tão ruim quanto a gente pensou. Eu quase sorri. A gente? Ele ignorou. Se quiser, eu posso ver comprador. Antes que você se enrole com aquilo. Engraçado. Na semana passada era só um fim de mundo. O rosto dele endureceu. Minha tia Sônia tentou outro caminho. Ligou chorando, falando em contexto, em época difícil, em como a minha avó sofreu com a situação da minha mãe. Nenhum dos dois conseguiu sustentar o nome dela numa conversa longa sem escorregar para desculpa. Nenhum. Passei a ir à chácara todo fim de semana. Primeiro para ler tudo. Depois para limpar. Abri janelas. Varri a casa. Tirei poeira. Marquei o lugar onde ficava o viveiro. Encontrei no fundo do quintal vestígios dos antigos canteiros da minha mãe. Restos de cerâmica. Uma colher torta. Um pregador de roupa. Coisas pequenas demais para valer dinheiro e grandes demais para continuarem sendo tratadas como nada. A chácara começou a responder ao cuidado rápido demais para parecer coincidência. O pé de amora carregou. O poço velho ainda tinha água.
Debaixo do mato alto, o chão da antiga horta estava intacto o bastante para recomeçar. Era como se o lugar inteiro estivesse em pausa havia anos, esperando só alguém que não olhasse para ele com vergonha. Foi aí que entendi outra coisa. Minha avó não me deixou a Vale do Cedro, só para que eu soubesse da verdade. Ela me deixou porque, entre todos daquela família, eu era o único que talvez ainda pudesse entrar ali sem sentir nojo do passado. Ao contrário, sentir pertencimento. Você acredita que herança serve apenas para repartir patrimônio? Ou, às vezes, é a última forma torta que alguém encontra de pedir perdão por um erro tão antigo que já não cabe mais em conversa, só em escritura? Meses depois, já com financiamento pequeno e ajuda de um agrônomo amigo, comecei a recuperar a chácara. Nada grandioso. Primeiro o poço, depois o pomar. Em seguida, os canteiros. Mantive o quarto dos fundos intacto, não como santuário, como testemunha. A varanda voltou a ter rede. O galinheiro foi refeito. O viveiro ganhou estrutura nova. E pela primeira vez desde a minha infância, dormi ali uma noite inteira, ouvindo o vento bater nas árvores e sentindo que aquele lugar não me estranhava. No meio da reforma, encontrei, atrás do armário da cozinha, um último bilhete da minha mãe, pequeno, dobrado em 4, quase perdido entre madeira e parede. Se um dia ele voltar para essa chácara, talvez entenda que a parte mais verdadeira de uma vida nem sempre cabe dentro da família que a gerou. Eu li essa frase na varanda, já fim de tarde, olhando o pomar respirando de novo, e entendi finalmente por que todos recusaram. Eles recusaram a Vale do Cedro porque não viam nela só um lugar ruim. Viam prova. Viam culpa. Viam o único pedaço de terra onde a mentira da família não conseguia ficar inteira. Eu recebi uma chácara isolada no testamento. Foi assim que a história começou. Mas a verdade é que minha avó não me deixou só uma propriedade esquecida. Ela me devolveu o primeiro endereço em que minha mãe conseguiu existir sem pedir desculpa. E foi só depois de abrir a caixa, ler as cartas e ver a casa voltar a respirar que eu entendi por que, entre todos, ela tinha sido deixada para mim. Porque certas heranças não chegam para facilitar a vida de quem recebe. Chegam para obrigar essa pessoa a encarar a única verdade que o resto da família passou anos tentando chamar de abandono.